Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o livro das alegações. Quase que esse aqui, na verdade, foi um vídeo do livro das perguntas, né? Porque foi um comentário solicitado pelo meu xará, o Rodrigo, no grupo do WhatsApp. Ele mandou uma notícia de um projeto de lei que foi proposto, não sei se já foi aprovado pelo Congresso ou não, mas ele pediu um comentário, então eu fiz o comentário para ele, tá? Às vezes eu gosto de fazer isso, no passado até já fiz bastante assim, mais do que seria o meu normal, mas nesse caso eu achei interessante porque a legislação em si, ela é só isso aqui, tá vendo? É um projetinho de lei com 16 páginas, 17, 18 páginas, tá? E eu vou explicar para vocês do que se trata. Eu vou ler e fazer o comentário, tá bom? Moradores de rua, tremei. O governo está vindo para lhes salvar. Certa vez um político, que eu não me lembro quem foi, disse assim: se você acha que os nossos problemas são graves, espere até conhecer as nossas soluções. É uma visão realista da condição humana de autogoverno num mundo decaído e amaldiçoado, onde nunca há uma situação tão ruim que não possa ser piorada pelas melhores intenções dos mais altruístas seres humanos. O amigo do blog, meu xará Rodrigo, mandou no WhatsApp a notícia do PL 1635 de 2022, de autoria daquele senador boníssimo chamado Randolfo Rodrigues, que trata da criação do Estatuto da População em Situação de Rua. Pediu-me um comentário. Li e eis a minha opinião. O governo faz tudo menos endereçar o problema real. Até porque esta não é realmente a sua função. Porém, certamente pode agravar indiretamente as causas próximas do fenômeno que se propõe a combater, como veremos. Então é o seguinte, em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte: o governo, assim como todas as posições de poder que existem, deixa eu corrigir isso aqui porque não está bem centralizado aqui. Todas as posições de poder que existem servem para atender aos anseios da massa. Isso sempre foi assim, tá bom? Então, não dá para você responsabilizar as pessoas que têm poder, porque no fim das contas eles estão atendendo aos anseios da massa. Então estuda lá o meu livro Monadofilia, capítulo 10, quando eu falo da vida e do poder, eu explico o sistema da besta, e lá, se não ficou claro, deveria ter ficado, mas acho que ficou sim, que os peões, eles sustentam a estrutura toda, né? Então, torre, poder econômico; cavalo, poder político-militar; bispo, poder cultural; rainha, poder de prestígio; e os reis, que é o poder de controle. Todos esses poderes são baseados nos peões. Sabe por quê? Porque quem tem filhos são os peões, é a massa. Quem são os escravos que vão sustentar o poder econômico, político, militar, cultural, o prestígio e o controle central? Quem que vai sustentar tudo isso daí? É a próxima geração de escravos que vai nascer, filho de quem? Dos peões. Então o sistema da besta está baseado no Pacto Ouroboros, que funciona com base na crença de que os peões têm, de que eles têm que ter mais filhos, mais filhos, mais filhos, mais filhos, para ser a próxima geração de escravos. Tá? Então, até certo ponto, dá para entender que os políticos são culpáveis por não ir atrás dos interesses do povo e por serem corruptos e aquela coisa toda. Mas os próprios políticos sabem. Se você perguntar para um deles, esses caras que têm poder aí, e o cara for honesto, ele vai falar para você. Ele vai falar: tudo bem, nós temos os nossos problemas, mas o povo é que nos colocou aqui. O povo nos quer aqui. O povo quer isto. Por quê? Porque existe uma anuência a partir do momento em que você contribui com a próxima geração, contribui existencialmente com o surgimento de uma próxima geração que vai fazer parte do mesmo sistema. É uma anuência, é um acordo de anuência, tá bom? Então eu tô falando isso daí para você também não achar que eu tô querendo ser, como se diz, revolucionário. Não tem nada disso aqui, tá? Como eu já expliquei no meu livro, a revolução verdadeira, ela é interior, não é exterior. Se você acha que você vai fazer uma revolução no cenário político e vai resolver alguma coisa, então você está muito enganado. Tem muito para aprender ainda sobre como funciona este mundinho, tá? Este mundinho, este planetinha, como diz o Lula.
Tudo o que qualquer governo faz, em primeiríssimo lugar, é garantir a sua própria subsistência e o seu crescimento contínuo. É como se fosse um ser que procura sobreviver e aumentar, crescer, engordar. Qualquer solução política Qualquer solução política se converte de um ideal em uma burocracia. Qualquer solução política se converte de um ideal em uma burocracia. A primeira coisa garantida com esta legislação não é realmente a defesa do interesse da população nominalmente apontada, ou seja, os moradores de rua, mas sim do interesse da população realmente beneficiada de imediato, isto é, a burocracia estatal. Então isso aqui é garantido. Os caras criaram um negócio para proteger os moradores de rua. Vamos proteger e tal, a causa é nobre, vamos lá, vamos, lógico. Quem que vai receber o benefício imediatamente? O pessoal que vai trabalhar no departamento burocrático lá do controle desse negócio aqui, desse programa do governo. Entendeu? Isso aqui é emprego imediatamente. Emprego, renda, né? Muita gente vai se garantir com isso daqui. E o morador de rua? O morador de rua, vamos ver, né? Se der para chegar nele e fazer alguma coisa boa, tudo bem. Mas talvez não chegue. Agora, o governo, a burocracia, está ganhando sempre. Pode parecer que eu estou sendo liberal aqui. Ah, você é um liberal na política. Não, não sou não. Eu estou observando fatos. Uma parte do que os liberais dizem tem a ver com a verdade. Assim como uma parte do que os socialistas dizem também tem a ver com a verdade. Sabe como é aquela história, né? Até relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia, né? Então eu não sou nem liberal, socialista, não sou nada. Politicamente eu não tenho definição e nem quero ter. Eis que o fenômeno que mais empobrece as pessoas e as leva à situação da miséria extrema, falando economicamente, é a inflação. Pode pesquisar. Em qualquer país do mundo. E o maior causador de inflação é o governo, que, incapaz de gerar riquezas reais, só sabe se endividar e imprimir dinheiro falso que empobrece a população mais humilde. Isso é o mais perverso. Quem diz amar é quem menos cuida das causas reais do dano do suposto amado. Então é o seguinte, esse negócio da inflação é muito importante as pessoas entenderem. As pessoas não sabem o que é inflação, principalmente a causa, né? E ainda tem gente que fica discutindo, né? Ah, porque é inflação de custo, inflação de demanda, inflação do não sei o quê. Gente, vamos lá. Né? A inflação é a perda do poder de compra da moeda. Se a moeda tem lastro, esse problema não existe. Esse problema só existe porque a moeda não tem lastro e o governo faz o que quiser com a moeda. É isso, acabou. Tá bom? Se você não perceber isso em 30 segundos, me desculpa. Vai lá ler os livros da teoria econômica moderna, qualquer que seja, que vai negar isso aqui, mas não vai conseguir desfazer os fatos, né? É interessante. É muito interessante que tem teorias que dizem, não, porque a inflação é um fenômeno, blá, 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 complexo e tal. Complexo é o caralho que é complexo. A moeda, ou ela tem uma quantidade limitada, ou ela tem uma quantidade elástica, ilimitada, que o governo controla. Se o governo controla a expansão monetária, acabou. Acabou. Acabou por quê? Porque o governo vai lá e faz dívida e imprime dinheiro e acabou, a moeda vai valer menos. E quem sofre com isso é o povão. E essa é a principal causa da miséria. Economicamente, a inflação. Ponto final. Ponto final não é porque eu sou uma autoridade que eu venho aqui e dar ponto final nas coisas. Ponto final para mim, entendeu? Eu tô satisfeito com isso. Se você quiser se matar de estudar isso aí, problema seu. Para mim tá pacificado, isso aqui é muito simples. Os governos nunca vão admitir a simplicidade disso. Por quê? Porque vai diretamente contra o interesse das elites políticas, burocráticas, que dependem de manter o gasto público elevado. É muito poder que está em jogo aqui. Não é pouco dinheiro, não. São bilhões, trilhões, sei lá quanto é que é. Entendeu? Você acha que os caras querem abrir a mão? Lógico que não. Eles vão criar tantas teorias políticas e econômicas quantas forem necessárias para manter o poder deles. Tá bom? Então eu não sou liberal. Não adianta você falar assim, então você é liberal, você quer acabar com o Estado, diminuir o Estado. Não, eu quero só que o Estado tenha responsabilidade. Dá para ter ou não? Seria bom duas coisas, que a moeda tivesse lastro real, o governo não pudesse ficar imprimindo dinheiro, e seria bom que o governo gastasse menos do que ele ganha. Acabou.
Só isso. O Estado pode ter o tamanho que você quiser, entendeu? O tamanho que você quiser. Você quer aumentar o Estado? Aumenta. Se ele puder, é que nem nós, todos os seres humanos são assim, né? Aí você vai falar, mas não dá para comparar os interesses econômicos de uma família, economia doméstica, familiar, com a economia de um país, né? Não, dá sim. Dá sim. É que o político, ele vive de apontar perigos. Meu Deus, perigos, perigos, temos que nos defender. Então tudo é diferente, entendeu? E aí nós vamos na conversa deles e o que acontece? Os perigos continuam existindo, vem perigos que os caras nem conseguiram prever e nos atacam do mesmo jeito, e nos ameaçam do mesmo jeito, e não tem solução para os problemas. Os problemas só pioram, tá bom? Vamos lá. Além dessa questão fundamental da inflação, podemos explorar algumas questões paralelas que possam interessar ao público em geral. O parágrafo 1º do artigo 4º diz que, dessa coisa aqui, tá? Desse projeto de lei número 1635 de 2022, do Randolph. Então é o seguinte, parágrafo 1º do artigo 4º diz que o Poder Executivo deverá, grifo meu, deverá, em situações de caráter emergencial e nas localidades onde houver carência de vagas em abrigos institucionais já existentes, firmar convênios com a rede hoteleira local para garantir a destinação imediata de quartos vagos para a população em situação de rua. Atentem para que o termo é dever, ou seja, por omissão, uma autoridade poderia ser punida se não cumprir o que foi determinado. Mas como é que alguém pode ser obrigado a firmar um convênio com a rede hoteleira sem que isso se converta em obrigação para que essa outra parte aceite os termos do governo? Ou esta lei é inviável, ou ela indiretamente instituiu a obrigação de entes privados de colaborar com o governo, firmando convênios nos termos que lhes forem impostos. Esse é o nível do nosso legislativo. Ou é incompetente ou é insidioso. Então o que é isso aqui? O Randolph é o cara que gosta de ir lá no STF pedir favor. Então ele cria uma lei dessa e coloca lá parágrafo 1º do artigo 4º. O Poder Executivo deverá, procurar fazer convênio com a rede hoteleira para dar quarto de hotel para quem mora na rua se não tiver espaço nos abrigos. Tá bom. A intenção é maravilhosa, como sempre. Né? A pergunta é o seguinte, se isso é um dever do governante, ele, se não cumprir isso daí, pode ser punido por prevaricação. Não é isso? Tá bom. Então ele tem que cumprir, ele tem a obrigação de cumprir. Mas se ele tem a obrigação de cumprir, isso quer dizer que do outro lado a rede hoteleira tem a obrigação de aceitar os termos do governo. Então nós temos um embate jurídico. Então essa bosta de lei mal escrita, porca, escrita, ou é mal feita ou é feita insidiosamente, ou seja, ou ela foi mal feita mesmo, as pessoas não pensam em nada, porque sabe como é que é? Brasília é a cidade dos Jetsons, né? É uma cidade onde as pessoas não vivem. Então, a burocracia está lá, a legislação está lá. Então, eles governam o Brasil que está fora de Brasília. Então, eles governam lá e nós obedecemos aqui. Né? E eles não querem saber dos nossos verdadeiros problemas aqui. São como se fossem... como se fossem dois países, né? Uma colônia e uma metrópole. Né? Nós somos governados por elites que não fazem parte da nossa vida. Eles estão lá longe, em Brasília. Então a lei é porca, ou a lei é porca mal feita mesmo, ou ela é insidiosa, porque dá espaço para o STF depois esclarecer e dizer assim, olha, então a rede hoteleira tem a obrigação, sim, em situações de emergência que não tem abrigo, por causa dessa lei, então, né, é um dever do Estado. Então, se é um dever do Estado, os entes privados têm a obrigação compulsória, tem que forçadamente aceitar os termos do governo. E se começar o bate-boca, o STF vai falar artigo 5º, né? Terceiro, quinto, sei lá qual. Logo no começo da Constituição que diz que a propriedade é privada, resguardado a função social da propriedade. Então a nossa Constituição, ela é socialista, sim. Ela já está prontinha, entendeu? Para os caras tomarem tudo. Devagarinho que seja, mas está pronta. Então o STF vai falar, está na Constituição, que a propriedade privada tem que ter a função social, tem uma lei dizendo que o governo é obrigado a dar vaga de hotel, né, firmar contratos com a rede hoteleira para dar vaga de hotel quando não tiver abrigo suficiente. Então eu tenho a Constituição, tenho a lei, acabou. A STF vai falar, pronto, a rede hoteleira não tem opção, ela tem que dar as vagas de hotel e acabou, e se vira.
Entendeu? O artigo 5º fala dos princípios do Estatuto. Deixa eu ver se está certo isso. Tá. O artigo 5º fala dos princípios do Estatuto, entre os quais nomeia em seu item 3º direito à convivência familiar e comunitária. Ora, que eu saiba, a todo direito corresponde uma obrigação. Quem tem a obrigação de oferecer a convivência familiar e comunitária aos moradores de rua, entre os quais existem, lembremos, elementos que livremente decidiram ter um estilo de vida antissocial? Acho que o senador que escreveu esta lei deveria nos dar o exemplo e atender ao direito que propõe a toda e qualquer pessoa em situação de rua, e isso por tempo suficiente para que estejamos convencidos da sua elevadíssima intenção moral. Então, você entende? Eles falam assim, não, o morador de rua ele tem direito à convivência familiar e comunitária. Tem muita gente que foi parar na rua porque a família expulsou o cara de casa e mandou o cara pra rua mesmo. Ou seja, a não ser em casos extremos, que a família também não bate muito bem na cabeça, o cara tem problema. Então como é que você vai garantir que esse cara tem direito à convivência familiar? Quem vai cumprir essa obrigação? O governo? O governo vai criar uma família pro cara? Ou o governo vai chegar pra família do cara e falar, não, você tem que aceitar esse cara de volta na sua casa. Mas o cara é um é maior de idade, é usuário de droga, vai vender todos os nossos bens para comprar droga. Não importa, ele tem o direito à convivência familiar, mesmo que seja para destruir a família. Eu adoro o país que eu vivo, porque dá para ver a insanidade do ser humano. Claramente. Como é fácil escrever uma lei. Como é fácil. O Brasil é o país da piada pronta. Direito à convivência familiar e comunitária. Ou seja, se tiver um morador aqui que bebe pinga todo dia, usa droga, sei lá o que o cara faz com a vida dele. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, e nem ele com a minha. Eu não tenho que me meter na vida dele, e nem ele com a minha. Aí eu tenho direito também de convivência comunitária? Eu tenho que ir lá conversar com ele todo dia? Pra perguntar como é que tá, se tá tudo bem, convidar ele aqui pra tomar um café. É isso aí? Como é que é? O que significa isso aí, esse artigo 5º aí, item 3? Deve ser que o governo vai criar famílias e comunidades sintéticas biônicas, né? Deve ser. Aí até dá pra aceitar um pouco mais, mas ainda assim é muito estranho. No item 11 do artigo 6º, diretrizes do Estatuto, propõe-se. Pra mim é divertido ler lei no Brasil. É divertido. Não deveria ser, eu deveria ficar chorando, na verdade, mas... Item 11 do artigo 6º, diretrizes do Estatuto, propõe-se zerar a demanda por moradia e atendimento especializado para a população em situação de rua. Como é que se vai zerar esta demanda? O governo vai mesmo garantir que todas as pessoas tenham abrigo no país? Quer dizer que se eu voluntariamente decidir não participar da economia e perder a minha moradia, aqueles que produzem riqueza são obrigados a garantir que eu tenha abrigo? Porque lembre-se, né? O governo não cria riqueza. O governo distribui. Ele toma e distribui, né? Então eu gero riqueza, o governo pega uma parte da minha riqueza que eu gerei, do trabalho que eu fiz, pega uma parte desse meu trabalho e distribui por aí, do jeito que ele quer, né? Então quando o governo fala que a pessoa em situação de rua tem a garantia que o governo vai dar uma moradia, o que o governo está dizendo é o seguinte: essa pessoa que, querendo ou não, eu não sei, não dá para dizer, querendo ou não participa da economia, ela vai ser sustentada por quem participa. Mas o problema é justamente esse: tem pessoas que não querem participar da economia, voluntariamente. Então quer dizer que eu posso não querer participar da economia, então eu não vou trabalhar, não quero participar disso. Mas o governo, entre aspas, vai garantir a minha moradia. Que isso quer dizer que as pessoas que participam da economia têm que garantir a minha moradia. Mas e se todo mundo pensar assim, como é que vai ficar? Não vai ter um problema aí? Se isso for assim, até que ponto o senador autor entende que tal medida é sustentável? Mais adiante, no item 22 do artigo 7º, se diz que incumbe ao governo garantir o acesso à alimentação gratuita pela população, assegurando-se, no mínimo, 3 refeições diárias que respeitem as demandas individuais de saúde. Pois bem, um adulto requer umas 2.000 calorias por dia para sobreviver. O governo vai garantir isso em todos os casos? E, novamente, até que ponto isso é sustentável? Então é o seguinte, de novo, lei é muito fácil escrever. O problema é cumprir. E essa dinâmica de fazer leis impossíveis de cumprir é o que dá para o governo acesso a recursos cada vez maiores.
Entendeu? Porque o mandato do governo não é razoável. Pelas leis do próprio governo, o mandato dele não é razoável. Ele é um mandato idealista. Como a Constituição inteira de 1988 é idealista. Então nós vamos viver num mundo do conto de fadas. Então é óbvio que o governo nunca vai criar um mundo de conto de fadas. Não existe essa possibilidade. Mas ele vai sempre dizer que ele está tentando. Então ele precisa do quê? Cash, money, la plata. Entendeu? É um acesso a dinheiro sem fim, porque eles têm que realizar essa coisa, né? O item 12 do mesmo artigo 6º propõe a vedação da remoção e do transporte compulsório. Então deixe-me entender, se eu for morador de rua e decidir morar exatamente na porta da casa do senador, ou na porta do Senado Federal, onde ele trabalha, ninguém pode encostar a mão em mim e me deslocar para outro local? Somente eu posso sair dali se quiser e quando quiser? É isso? Eu estou perguntando, eu não estou falando que é assim. Eu estou fazendo uma pergunta legítima. Como é que se interpreta isso aqui? Vedação, item 12 do artigo 6º, propõe a vedação da remoção e do transporte compulsório do morador de rua. Então quer dizer que eu posso ir na casa do Randolph, na porta da casa dele, morar lá. Na porta da casa dele. Ele não pode. Tá aqui, o que ele mesmo propôs é que não pode tirar. O governo não pode me tirar de lá. Só se eu quiser sair. E também na porta do gabinete dele, né? Lá no Senado Federal. Se eu quiser morar lá também, na rua, né? Enfim, o lugar que for o acesso lá, onde ele vai todo dia trabalhar. E se eu quiser ficar ali, não pode também? É isso. No item 3 do artigo 7º se diz que incumbirá ao poder público instituir a contagem da população em situação de rua em censo oficial. Este ponto é muito reforçado ao longo do documento, como nos itens 17 e 33 do mesmo artigo. E depois também nos artigos 29, 29 e 32º, 29 e 32. Inclusive com a menção de imigrantes e pessoas residentes em ocupações consolidadas ou não consolidadas. Minha pergunta é, quem não deseja ser contado é obrigado a ser contado e principalmente cadastrado? Um ser humano não pode objetar-se a participar da sociedade, por exemplo, ou ao menos de uma determinada política pública? Esse para mim é até o ponto mais importante dessa legislação e é o ponto sério, aqui deixou de ser piada para mim, porque é o seguinte, esse negócio de censo, a gente já sabe como é que é, né? É para controlar, tá bom. Eles falam que é para medir as políticas públicas. Não, para a gente ter fazer um trabalho mais bem feito. Eu estou vendo o trabalho bem feito que é feito. Mas enfim. Aqui eles estão falando o seguinte, que eles têm que cadastrar todo mundo. Tudo que é morador de rua tem que ser cadastrado. Tá? E eles chegam a falar de imigrantes, então você imagina, uma pessoa vem exilada de um país, já está sendo perseguida em algum país, vem para cá. E aí vira morador de rua. Ele tem que ser cadastrado também. Mesmo não sendo brasileiro, ele tem que ser cadastrado. E aí tem essa situação, né, de residentes em ocupações consolidadas ou não consolidadas. Ou seja, dá a entender o seguinte, com essa legislação, e talvez esse seja o interesse da legislação, todos os brasileiros são passíveis de um cadastro no sistema do governo. Dá para entender? Então, quem por um acaso estiver por fora, porque está em moradia irregular, onde o censo não chega, né, porque não tem CEP, sei lá o quê, ou a pessoa que mora na rua, ou lá no mato, no meio do mato, todo mundo tem que ser cadastrado no governo. Eles vão falar que é para proteção dessas pessoas. Mas a gente sabe que o cadastro funciona como uma ferramenta de poder, certo? Então o ser humano não pode se objetar, ou seja, vamos supor que eu diga assim, olha, eu não vou trabalhar. Eu não estou desobedecendo nenhuma lei. Tem uma lei que obriga eu a trabalhar, pagar imposto, votar nas eleições. Bom, votar nas eleições até tem. Mas também, se eu não voto, a penalidade eu posso aceitar, né? Eu não tiro o passaporte, não saio do país e também dane-se. Mas assim, o governo ele quer que você participe do negócio, entendeu? Você é obrigado a votar, você é obrigado a isso, obrigado a aquilo. E aí o cara quer sair e às vezes ele vai ao extremo de não participação, quer morar na rua, e o Estado tá chegando, não, vem aqui você também que mora na rua. Mesmo que você esteja pagando aí o preço mais alto para não participar da sociedade, por qualquer motivo que seja. Pode ser inclusive imigrantes e refugiados. Por qualquer motivo que seja. Eu quero saber quem você é. Eu quero saber onde você vive. Eu quero ter controle sobre a sua vida. Com o pretexto de te salvar, é lógico, e te ajudar. Né? Por que não dizer que o acesso ao cadastro do governo é facultativo? Não pode ser feito isso aí, não. Se não é para proteção do morador de rua,
não pode dizer para ele, olha, vem cá, se você quiser você pode se cadastrar para participar do programa. Por que tem que fazer? Instituir a contagem da população. Quer dizer, é um negócio que a população que se lasque. O cara tá na rua, eu não quero saber que o governo saiba que eu existo. Eu estou cumprindo a lei, não estou fazendo nada de errado. Vamos supor. Eu moro na rua e tá tudo bem. Não tenho problema com ninguém, ninguém tem problema comigo, tá tudo certo. O governo está dizendo que eu tenho que ser contado e cadastrado. Mas isso eu não quero. Não tem esse negócio. É pelo seu próprio bem. Vem cá. Vem cá. Não tem escapatória. Isso aqui é uma forma de violência. Esse aqui é a pior coisa, na verdade, né? Desse artigo aqui, desse projeto de lei. E os caras escrevem com uma facilidade, né? Escatologicamente, nós sabemos muito bem que é preciso inserir todos os seres humanos do planeta num sistema, antes de tornar esse sistema compulsório e vinculado a um determinado conjunto de princípios e valores, como garantia da integração das massas ao sistema da besta. Então nós sabemos qual pode ser, para não dizer que seja, qual pode ser o interesse por trás desse tipo de legislação aqui. E lógico, misturado com outras coisas, né, para sempre poder ser negado que o propósito era esse. Né? Eu até vendo essa perversidade extrema, eu me divirto mesmo assim, porque é bem no item 27 do mesmo artigo se diz que o governo deve providenciar roupas de inverno, cobertores e alimentos quentes aos cidadãos em situação de rua que não possuam interesse em utilizar os serviços de acolhimento institucional. Então tem muita gente que não gosta de ir pro abrigo, por quê? Por exemplo, no abrigo tem horário para as coisas, né? Horário para tomar banho, horário para dormir, tem horário, você não pode fumar aqui, não pode usar droga, não pode não sei o quê, não pode tomar álcool, enfim. Tem um monte de regra dentro do abrigo. Tem um morador de rua que fala, não, eu não quero ir pro abrigo porque eu não quero regra na minha vida. Eu prefiro a liberdade da rua do que as regras do abrigo. E aí tá dizendo aqui, tudo bem, então o governo tem que dar roupa, cobertor, alimento para as pessoas que não possuem interesse em utilizar o serviço do acolhimento institucional. Muito bem. Se é garantido o interesse individual de não usufruir de um serviço público, não deve o mesmo indivíduo ter o direito de não ser contado e cadastrado pelo governo, mesmo que isso signifique a sua exclusão voluntária do serviço social? Se o interesse de não participação é reconhecido e protegido numa instância, não poderia ser em outras, e principalmente nesta, porque a suposta razão para fazer o cadastramento do pessoal da rua é para dar serviço para eles, serviço público para eles. Mas, olha, aqui está dizendo que o cara pode não querer ir para o acolhimento institucional, para o abrigo. Eu acho que está certo, ele tem o direito de não querer. Eu não posso ser colocado num abrigo à força. Eu tenho o direito, sim, de se eu quiser morar na rua e ninguém vai me colocar em abrigo se eu não quiser ir. Tá bom, tá certo. Agora, se eu posso escolher não ser beneficiado por um serviço social, eu não posso escolher ser não beneficiado por outros, e, portanto, isso não me daria o direito de não ser cadastrado no sistema do governo se eu não quisesse? Fica aí a pergunta. Pensa aí. O que você acha? Mais adiante, nos itens 3 e 4 do artigo 15º, que tratam do financiamento do Fundo Nacional da População em Situação de Rua, lógico, tem que ter um fundo, né, para pegar o dinheiro. Menciona-se contribuições dos governos, menciona-se como fonte, né, de financiamento. Contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais. Item 3. E o resultado de aplicações de governos e organismos estrangeiros e internacionais. Item 4. Isto quer dizer que com a justificação da ajuda humanitária, por exemplo, agentes internacionais podem interferir em políticas públicas nacionais, como, por exemplo, o censo da população de rua, financiando sistemas de cadastro e atendimento. A bom entendedor, meia palavra basta. Dá para entender o que eu estou falando? Eles estão já dizendo que o Fundo de Proteção ao Morador de Rua pode ser financiado por organismos internacionais, inclusive fundos de finalidade humanitária, ONGs, tal. Então o que acontece? O governo está dizendo que os moradores de rua têm que ser cadastrados. Todos. É a função do governo. Se é a função do governo, é paulada. É porrada. O governo vai vir com a porrada. Então tá bom. E aí eles estão dizendo ainda o seguinte, que os organismos internacionais, qualquer organismo internacional com a finalidade que não tenha lucro, né? Uma ONG, por exemplo, uma fundação internacional, pode vir aqui botar dinheiro no fundo com essa finalidade, por exemplo, de cadastrar os moradores de rua.
Então, daqui a pouco vem um George Soros, com os dinheiros que ele tem, um Bill Gates, né? Que tem também o dinheiro lá, através das fundações, eles mandam dinheiro para esse fundo para fazer o cadastro e até o sistema eletrônico de controle dos moradores de rua. Dá para entender o que eu estou falando? Está previsto no projeto de lei. No item 6º do artigo 17º, que trata das atribuições do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Eu vou ler de novo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo. Isso aqui é praticamente poesia. Poesia bizantina, né? Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Tem que tomar o fôlego depois de ler isso aí. Temos o protesto contra a injustiça na melhor linguagem socialista da nossa elite ilustrada. Então, o item 6º do artigo 17º dá uma atribuição para esse comitê aí que eu falei, que é o seguinte: instituir grupos de trabalho temáticos, ou seja, gente que não vai trabalhar vai ganhar dinheiro, em especial para discutir as desvantagens sociais a que a população em situação de rua foi submetida historicamente no Brasil e analisar formas para sua inclusão e compensação social. Se isso está na lei, o senador e a sua tropa devem justificar o termo. Se esta população foi submetida a esta situação de morar na rua, que se diga por quem o foi, comprovadamente e acima de qualquer dúvida, para que se possa validar tal alegação. Ironicamente, eu posso responder, mas não do jeito que os supostos protetores dos necessitados imaginam. Qual é a nossa resposta aqui? Quem já conhece aqui o meu trabalho, o canal, meus livros, etc., sabe. Quem colocou os moradores de rua lá foram os pais deles. Não porque quiseram, mas porque não tiveram a responsabilidade de evitar que isso pudesse acontecer, como outras muitas desgraças, quando você bota uma alma inocente nesse mundo. Mas isso esses caras nunca vão falar, né? Nunca, jamais. Eles precisam de mais gente miserável em situação de rua para ter cada vez mais poder para salvar essas pessoas, afinal de contas, né? Na justificativa da lei, disse que, com a pandemia de Covid-19, houve um aumento expressivo no tamanho da população de rua. Está errado. Não que não tenha aumentado, aumentou a população de rua. Mas é errado por outras razões. O certo é dizer que, com as políticas públicas de lockdown e isolamento social, de responsabilidade das autoridades públicas, as quais não eram de forma nenhuma mandatórias por autoridade superior que se responsabilizasse, e que foram arbitrariamente decididas, houve um aumento no tamanho da população de rua, além do gasto público imenso que levou ao cenário inflacionário, que também contribuiu para a pobreza da população. Lembremos, países diferentes agiram de forma diferente com a questão. Cada autoridade que promoveu a ideia do fechamento da economia é diretamente responsável por sua decisão. Não tem essa de culpar a muito conveniente abstração chamada pandemia, entre aspas, como se esta fosse culpada por alguma coisa. Eu não estou negando a pandemia, porque eu não posso, né? Se eu falar aqui que Covid-19 não foi pandemia, o YouTube tira o vídeo do ar e tira até o meu canal, né? Então eu não estou negando a pandemia. Tá bom, a pandemia aconteceu. O problema é o seguinte, a reação à pandemia é uma política pública. E a responsabilidade pela política pública é de quem mandou fazer. Como eu falei, não tem nenhum organismo superior com responsabilidade que assuma a bronca. Não existe. Aliás, nem pelo lockdown, a OMS não se responsabilizou pelo lockdown. Ela recomendou. Cada governo é responsável. E alguns fizeram diferente do que, por exemplo, o Brasil fez. Tá? Então os governos não tinham, a OMS não é responsável. Assim como na campanha de vacinação, também nem a OMS nem as farmacêuticas são responsáveis. As farmacêuticas assinaram acordos de isenção de responsabilidade pela urgência. Então, mesmo que se descubra, por exemplo, efeitos colaterais terríveis pela vacinação do Covid, as farmacêuticas são imunes. Elas têm imunidade. Por quê? Porque quem assinou são os políticos.
Entendeu? Então esses é que são os responsáveis, tá? Eu não estou falando aqui de vacinação e sequela. Eu estou falando de empobrecimento da população. Então eles estão falando, veio a pandemia, então as pessoas foram morar na rua como consequência. Não, pera aí. Essa figura de linguagem está muito muito apressadinha. Não é bem assim. Você teve uma situação, vamos chamar de pandemia, tá? E você teve algumas recomendações da OMS, como por exemplo na direção de fazer lockdown, isolamento social, blá blá blá. Cada governo fez o que quis fazer. E esses governos são os responsáveis pelas suas decisões, tá bom? Tem que se dizer isso aí, tá? Aqui eu tô no limite. Esse canal aqui, eu vou te falar, viu? Tá difícil trabalhar aqui, porque eu tô sempre no limite. Eu tenho que ficar medindo até onde eu posso falar, até onde eu não posso, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Que eu tô me controlando pra não falar nada demais. Eu não tô falando nada demais. Se você pensar no que eu tô falando, tá tudo certo, né? Mas também, né, quem quer perseguir, persegue. Avançando na justificativa da lei, lemos que, de acordo com o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, a crise econômica se agravou, o desemprego disparou, a inflação subiu e, nesse período, a política pública para essa população continuou a mesma. É verdade, seu padre, mas também continuaram na mesma o gasto público excessivo, que gera a inflação que joga os pobres na rua, para não falar do pacto Ouroboros que força as pessoas a nascerem sob uma maldição neste mundo. O senhor padre e a sua igreja já fizeram a sua parte para conscientizar as autoridades e o público em geral a respeito? Ou preferem, como os governos, que o problema continue e piore indefinidamente, de modo que suas respectivas ocupações sejam garantidas? Então o padre, ele é da Pastoral do Povo de Rua. Então ele tem um trabalho que é cuidar do povo de rua, assim como o pessoal aqui também do Senado está querendo cuidar do povo de rua. Então eles têm um trabalho, uma ocupação. O que adianta falar para as pessoas? Olha, nós realmente temos a solução. É só quebrar o pacto Ouroboros que a maldição vai acabar. Tá tudo resolvido. Mas eles vão fazer o quê? Se acabar o problema, eles vão fazer o quê? Dá para entender o problema? Principalmente do padre, muito mais do que do senador aqui. Principalmente do ponto de vista do padre, porque o senador pode falar, pacto Ouroboros, tá muito confuso isso daí. Mas pro padre não deveria estar tão confuso não. Se ele tá interessado no problema, por que ele não busca a origem do problema? Que é o que a própria igreja chama de pecado original. Né? Mas a doutrina do pecado original é absurda, que a igreja tem. A igreja fala que o pecado original foi uma coisa que Adão e Eva fizeram e agora sobrou para nós. Como assim sobrou para nós? É isso mesmo? Não tem uma responsabilidade subsidiária aí, não? Das novas gerações que perpetuam o pacto Ouroboros, ou seja, o pecado original? Não tem não, seu padre? Vê aí, hein? Pesquisa aí, estuda a sua Bíblia aí. Por favor. Por fim, se fala da criminalização da aporofobia, que é basicamente o medo de pobre. Este é um neologismo cunhado por uma filósofa chamada Adela Cortina. Não tenho problemas com neologismos, eu mesmo inventei vários. Mas é necessário criminalizar medos. Aliás, é uma pergunta, né? É necessário criminalizar medos quando as ações de violência e agressão de todos os modos já são tipificados no Código Penal? Gostaria que a filósofa explicasse o sentido de se classificar um medo humano como crime. Aliás, mesmo a criminalização do ódio requer explicação, se você pensar bem friamente, desde que se faça a distinção entre o que é o ódio como sentimento, que é propriedade da instância individual da consciência humana, e o que é uma ação ou manifestação gerada a partir do ódio. Então é o seguinte, já existe um Código Penal que pode ser aplicado quando uma pessoa faz mal a outra. Mal físico, como uma agressão, ou um mal moral, como injúria, difamação, calúnia, etc. Então é o seguinte, o ódio em si não pode ser um crime, porque o ódio é uma coisa da natureza humana, entendeu? Então você não pode proibir a consciência humana, né? Proibir a subjetividade humana de ter a sua realidade, a sua integridade. Mas o ódio gera agressão, gera, né, coisas malignas, nefastas. É verdade. Então você já tem a tipificação no Código Penal contra a agressão moral ou física. Ou não tem? Tem. O que você pode fazer até é colocar, como existe na tipificação do penal, agravantes. Você pode colocar. Aí eu acho tudo bem. É legítimo colocar. Tá bom? Mas esse eu acho que é o limite. Então tem que tomar cuidado. A aporofobia, o que é a aporofobia? Até o limite de um agravante, para, por exemplo, uma agressão,
O cara mora na rua. Eu vou lá, não teve o caso que ficou famoso, acho que em Brasília, né? Dos caras que botaram, os moleques que botaram fogo no morador de rua. É torpe, motivo torpe. Né, porque o cara é morador de rua. Acho que já existe até a torpeza na tipificação do Código Penal. Já não é um agravante, mas tudo bem. Você quer falar que a aporofobia vai agravar mais a pena? Até tudo bem, vai, que seja. Motivo torpe e a aporofobia, blá blá blá. Mas cuidado com essa coisa de que fobia, disfobia daquilo é crime. Não, o crime não é a fobia. O crime é você, a partir de uma situação de medo, ter uma reação irracional, não razoável a partir do seu medo. Ou seja, não é uma legítima defesa. Você está agredindo outra pessoa que você não pode fazer. Já não pode porque o Código Penal diz que não e acabou. Né? Para não falar da moralidade. Não estou nem falando da moralidade, estou falando só das leis. Então o Código Penal já fala que é proibido. Tá bom, o cara fez, motivo torpe, aporofobia, beleza. Agrava a pena do animal, agrava a pena do desgraçado. Mas não vai dizer para mim que ter uma fobia é crime. Ter fobia não é crime, não. Você pode dizer que é mau gosto, tosquice, é uma personalidade mal desenvolvida, problema psicológico, pode dizer o que for, mas crime não dá. Porque o crime já está no Código Penal, o que você pode fazer ali na tipificação colocar os agravantes. Né? Em suma, me parece que, além do lixo de sempre, que é o aumento da burocracia e a disseminação da guerra de classes, a ideia do governo é cadastrar toda a população no seu sistema. Falando dos fatos, a causa remota mais poderosa que produz a situação dos moradores de rua é o pecado original que é o Pacto Ouroboros. Quem se abstém de participar desse primeiro crime dispensa, crime no sentido espiritual, obviamente, dispensa todos os seus possíveis descendentes de viver neste tipo de situação. Essa é a solução mais poderosa sempre, a imitação de Cristo. Então, se você vive como Cristo, imita a Ele, você não vai colocar novas pessoas aqui, almas inocentes, para sofrer nesse mundo. Vai acabar, se todo mundo imitasse Cristo, vai acabar os moradores de rua. Na próxima geração não vai ter morador de rua, acabou. Porque não vai ter mais próxima geração amaldiçoada que vai sofrer sob nenhuma condição. Nem doença, nem envelhecimento, nem morte, nem morar na rua, nem doença, já falei doença, né? Nem guerra, nem nada. Por que os socialistas e padres, tão interessados no combate à pobreza e à miséria, não divulgam a libertação da descendência como ideia cristã e humanitária? Porque não podem, porque fazem parte da escravidão das futuras gerações aos seus próprios interesses políticos e religiosos. Dá para entender? Essa é a questão. As causas mais próximas, então assim, estou falando o problema do morador de rua. Vamos supor que a gente queira resolver isso mesmo, tá? As causas mais poderosas e mais remotas é a descendência amaldiçoada nesse mundo, Pacto Ouroboros, pecado original. A solução é a imitação de Cristo. Mas socialista e padre não quer saber de imitar Cristo. Por quê? Porque não, é muito mais fácil a gente perpetuar o problema e aí a gente vai ter sempre alguma coisa para fazer, né? Para justificar a nossa própria existência. Aí eu vou falar agora das causas mais próximas. As causas mais próximas que produzem a situação dos moradores de rua são as econômicas, onde o governo ajudaria muito se não sobrecarregasse a população mais carente com um abusivo imposto inflacionário. Então, essa aqui é uma questão que o governo teria que assim, assumir a bronca. Como é que você protege os pobres? Para de gastar mais do que você ganha. É assim que você protege os pobres, você vai defender a moeda. Você vai defender o poder de compra que eles já têm, para eles não perderem o poder, o pouco que eles têm, eles não percam. Você tem que defender isso daí. Não é uma tarefa do Banco Central. Não adianta falar que é a tarefa do Banco Central. É a tarefa do governo. Desses caras aí, desses socialistas aí. Vocês amam tanto o povo, então protege o dinheiro que eles têm no bolso. O dinheiro que eles têm para comprar um saco de feijão, um saco de arroz. O pior imposto é esse, entendeu? Porque os outros impostos, imposto de renda, o imposto de rico, por exemplo, agora está na moda, reforma tributária, não sei o quê, imposto de herança, tributação do não sei o quê, do exterior, dividendos, blá blá blá. Quem tem dinheiro vai se virar de um jeito ou de outro, como sempre fez, tá bom? Porque quem tem dinheiro tem recursos, meios para estudar a lei, procurar brecha, se adaptar, etc. O imposto inflacionário, a inflação, que é o imposto que o governo coloca sem lei sobre o povo. Esse é o mais desgraçado de todos sobre a população pobre. O preço do quilo do feijão sobe, do quilo do arroz sobe, de tudo sobe, da carne, do que for. E acabou, não tem proteção contra isso.
O pobre não tem a proteção. O rico tem proteção contra o imposto. Você viu o que eu estou falando? Quando o governo vai discutir a reforma tributária, ele fica falando dos impostos para a classe média e para os ricos, falando que aqui nós vamos resolver tributar essas pessoas que não têm caridade suficiente para cuidar dos pobres. Enquanto o próprio governo gasta sem limite, gera inflação e sobrecarrega os pobres com uma miséria desgraçada. Você entende? A hipocrisia, assim, a doença que é a estatolatria. E eu não sou liberal, não. O governo tem a função dele. Eu estudo até o contrário, não estou sendo liberal. Eu estou dizendo assim, o governo tem que fazer a função dele. A função dele é gastar menos do que ele ganha. Porra. Proteger o poder da moeda que os pobres têm no bolso, a renda dos pobres. Você tem que proteger a moeda. E o governo faz isso gastando menos do que ele ganha. Aí os caras falam, não, mas se nós fizermos isso, nós vamos tirar direito dos pobres. Direito dos pobres? Que direito que vocês estão dando para eles? O que tá... Conta aí a salvação que você está fazendo que ninguém pode perder. Será que... É óbvio, né? A população não entende nada. A população mais humilde não entende nada de economia. Então, esse é um jogo de cartas marcadas. Né? Eu estou falando aqui por falar, mas isso aqui não vai mudar. Até onde eu sei... perdão. Eu estava falando das causas próximas. Então, a primeira, maior de todas, economicamente, é a inflação. Além disso, tem outras questões diversas, como o que faz uma pessoa imediatamente, ou seja, uma causa próxima que gera a pessoa, produza essa situação da pessoa morar na rua. Causas que eu sei que existem: acidentes, doenças mentais, abuso de álcool ou drogas, desentendimentos familiares, principalmente separação de casais e abandono de menores. Eu já pesquisei esse assunto e eu já vi que essas são as principais causas que fazem a pessoa morar na rua. Tem muitas razões, tá? Também tem comportamento antissocial, mas o comportamento antissocial meio que entra ali já na doença mental, pode ser considerado na mesma categoria, né, de problema. Até onde eu sei, por já ter pesquisado algo do assunto antes, o que o morador de rua mais precisa, além de abrigo, obviamente, é dinheiro, mais do que comida, segurança para manter sua propriedade privada e acesso a roupas limpas e secas, principalmente meias. Eu já estudei um tanto desse assunto de morador de rua, né? Acompanhei o assunto em alguns canais, tem um canal no YouTube que trata só disso daqui, chama acho que Invisible People, se não me engano, ou Invisible alguma coisa, acho que é Invisible People. E o canal dele é muito simples, daqueles canais bons do YouTube que são simples, tem uma proposta clara e o cara faz aquilo bem feito, né? É um cara que já foi morador de rua, e ele conseguiu sair dessa situação, mas ele ficou assim tão impressionado com a experiência que ele teve que ele falou, não, agora eu vou dedicar o resto da minha vida a documentar isso. Porque as pessoas não sabem o que é ser morador de rua, realmente. Tá? Então não é o socialismo chique de Brasília ou do Rio de Janeiro que se trata aqui. Se trata de você saber a história que as pessoas vão contar. Então o cara vai na rua e começa a entrevistar os moradores de rua. Todo tipo, inclusive o morador que não queria ser entrevistado, xinga o cara, cospe nele, enfim, tem todo tipo de situação que você pode imaginar. Então aqui o que dá para perceber? Acidentes, né? Porque você não tem um sistema único de saúde, para não dizer que o Brasil também não tem coisa melhor que os Estados Unidos, pelo menos idealmente tem o SUS e os Estados Unidos não tem, né? Mas eu não sei se é melhor morar no Brasil ou nos Estados Unidos. Qual que é a maior migração? É americano vindo viver com o SUS ou brasileiro indo viver sem o SUS? Pelos fatos você vai saber, né? Pelos frutos conhecereis. Então, acidente leva as pessoas a morar na rua, doença mental leva, a família não aguenta mais. Abuso de substâncias tipo álcool, drogas também leva a pessoa a morar na rua. E desentendimento familiar, principalmente separação de casal. O cara não está preparado, principalmente o homem, né? Não está preparado para uma separação, a mulher dá um pé na bunda do cara e ela fica com tudo e o cara vai morar na rua. Tem vários casos assim. E também abandono de menores. O cara faz 18 anos de idade, lá existe essa tradição. Não vou dizer que é tradição, mas o costume, né? Em algumas famílias... Nos Estados Unidos é assim, 18 anos de idade, tchau, vai morar na rua. Eu te alimentei, te sustentei, te eduquei, te preparei. Então agora você vai viver a sua vida. Isso faz muitas pessoas de morar na rua também, tá? O que o morador de rua precisa? Por incrível que pareça, além de abrigo, a coisa mais óbvia, né? Ou seja, uma casa para morar, um teto, né? É o mínimo, a dignidade que a pessoa precisa ter é essa. Mas além disso, por incrível que pareça, dinheiro é melhor do que comida. Muitos moradores de rua falam isso. Por quê? Sabe por quê? Você quer dar comida para o morador de rua, mas ele não está com fome. Ele não tem como guardar a comida que você está dando para ele. Ele não tem geladeira, ele mora na rua.
Pensa um pouco na situação do cara que mora na rua. Ele não tem geladeira. Se você dá comida pra ele, mas ele já comeu, ele não tá com fome. Você não perguntou pra ele se ele tá com fome. Tem gente que chega pro morador de rua e toca a marmita. Mas eu não tô com fome. Agora eu tenho uma marmita que eu não tô com fome. Vou comer, posso até passar mal, ou sei lá, não vou nem aguentar comer. Mas eu não posso guardar nem pra janta, porque não tem geladeira pra colocar, vai apodrecer. Entendeu? O dinheiro ajuda, porque o dinheiro faz o cara fazer o que ele quiser. Ah, mas aí o cara vai tomar pinga e vai usar droga. Problema dele. A sua função é ser caridoso. A função de ser prudente é da pessoa que está sendo beneficiada pela caridade. Então vamos separar os problemas aqui, tá bom? Se você quer ajudar dinheiro é melhor você dar dinheiro para o morador de rua. Você está dando liberdade para ele. O dinheiro é isso aí, é um poder de liberdade. Ele pode pegar aquele dinheiro e pensar no que ele quer fazer. E se responsabilizar pela vida dele. Se ele quiser tomar pinga, deixa ele tomar. Aliás, em lugares que os moradores de rua passam frio, a pinga é uma proteção. Para aguentar o frio. Nos Estados Unidos tem muito mais do que aqui. Mas aqui também tem morador de rua que passa frio. Principalmente no sul do país, na época que passa frio. Mas aqui também tem, em São Paulo, essa região aqui também, o frio às vezes é fodido. E às vezes o cara toma uma pinga para aguentar. Então quem é você para pegar os seus 10, 20 reais que você tá dando e ficar querendo controlar o que o cara vai fazer com isso? Pelo amor de Deus. Você chama isso de caridade? Dá a porra do dinheiro e esquece. Deixa o cara fazer o que ele quiser com o dinheiro. Mas aí você entende? Se o cara não tá com fome, mas tá precisando de outra coisa, ele compra outra coisa que ele tá precisando. Você entendeu? Cigarro e pinga ajuda o cara a manter a vida dele ali, tá? Porque é mais barato do que comida, por incrível que pareça. Então, às vezes, tem que entender um pouco a situação da pessoa pra você saber o que ela precisa, né? Então, dinheiro é mais importante do que comida. Segurança para manter sua propriedade privada. Isso aqui é interessantíssimo, né? Eu duvido que os socialistas vão entender isso aqui. Um dos maiores problemas que o morador de rua tem é que ele não consegue proteger os pertences deles. Então, ele não pode... É difícil de planejar o futuro. O morador de rua é uma pessoa que... O futuro dele... Isso é que gera desespero, né? Você não consegue saber como você vai estar amanhã. Então, eu não posso guardar comida para comer amanhã. E eu também não posso ter muitos pertences. Sabe por quê? Se eu tiver muitos pertences, alguém que vai ter menos vai querer me roubar. Os moradores de rua, eles roubam uns aos outros. Porque está numa situação desesperadora. Então, por incrível que pareça, o acesso a uma capacidade de armazenar recursos em algum lugar, tipo um armário, sei lá, eu não sei o que, uma coisa pública que pudesse armazenar as coisas lá, proteger a propriedade privada, ajudaria muito essas pessoas se programarem e se planejarem na vida delas. Para tentar sair dessa situação que é muito difícil, é um recurso que ajudaria. E acesso a roupas limpas e secas, principalmente meias. Esse negócio de meia, pelo menos lá nos Estados Unidos, acho que aqui também, é uma obsessão. Eu acho que é muito importante mesmo, dá para entender, né? É óbvio que é muito importante. Então deveria ter uma... Aliás, esse é o último parágrafo, já vou ler porque trata disso, né? Imagino que se o governo quisesse mesmo ajudar esta população, ao invés de criar soluções inchadas e impossíveis, poderia atacar essas questões específicas com o financiamento da iniciativa privada. Então, poderia ser criado soluções públicas, privadas, parcerias, né? O governo poderia dar uma parte do dinheiro, iniciativa privada, enfim, ONG, seja o que for, mas atacar os problemas específicos que a população tem, a população de rua tem. Ao invés de criar essas mastodontes, política das pessoas de rua, o estatuto das pessoas de rua, o Fundo Nacional do não sei o que, a comissão do blá blá blá, é um monte de dinheiro que vai ficar em Brasília, os moradores de rua não vão ver nem a cor desse dinheiro e vai continuar uma bosta, ela vai piorar. Porque mais gasto público vai gerar mais inflação e vai mais gente morar na rua. Ataque os problemas específicos. Como é que eu posso dar o dinheiro para o morador de rua? Aí os caras vão falar, tem que cadastrar isso no sistema para receber o benefício. Tudo bem, mas pelo menos dá a opção. Se o cara não quiser, liberdade para ele não participar. Segurança para manter a propriedade privada. Um lugar em que as pessoas possam ter uma caixinha para colocar coisa lá dentro e ninguém vai tomar. O cara vive a vida dele, à noite ele dorme em algum lugar, mas no dia seguinte ele pode ir lá e pegar alguma coisa no armário dele, se ele quiser. E acesso a roupa limpa e seca, principalmente meia. Deveria ter uma fábrica de meia para os moradores de rua, entendeu? Então, soluções específicas, realmente que melhoram muito a vida do morador de rua e muito rápido. É isso que os caras deviam estar indo atrás. Não criar esse tipo de legislação. Porra, né? Mas quem sou eu diante da inteligência nacional? Quer dizer, quem sou eu, né? Eu não entendo nada de coisa nenhuma. Os caras são especialistas em salvar os pobres.
Eu não tenho nada de experiência nisso. Não sei de nada, então o meu comentário deve ser muito desqualificado diante da consciência profunda que a elite ilustrada tem da realidade das pessoas mais necessitadas, né? Mas então é isso. Você quer saber qual é a solução verdadeira pro problema do morador de rua? É fácil, é só não colocar mais pessoas que possam morar na rua neste mundo. Quem que pode morar na rua? Uma alma inocente que eu fiz nascer neste mundo aqui. Essa pessoa pode ir morar na rua. Você acha que, tirando os filhos dos próprios moradores de rua, todos os outros, que não são poucos, foram programados para essa finalidade, com esse destino? Óbvio que não. Então tem muito pai e mãe que teve filho com outras ideias em mente, mas não teve a capacidade de fazer isso acontecer. Entre outras razões, às vezes por próprias características e fraquezas da pessoa que foi morar na rua. Pessoa que tem doença mental, pessoa que abusa de substâncias. Então nós colocamos pessoas nesse mundo para elas passarem por esse corredor de sofrimento, até chegar à morte, que, se você pensar bem, é um decreto de misericórdia que Deus instalou para que acabe o mal nesse mundo. Porque se não tivesse a morte, meu Deus do céu, ia ser milhões de vezes pior, ia ser um inferno, né? Mas é isso, tá bom? Eu já disse qual é a solução verdadeira do ponto de vista espiritual, também do ponto de vista político, econômico, acabar com a inflação, né? Limitar a inflação, ou seja, o governo ser responsável, proteger o poder de compra que os pobres têm para que eles possam manter um estilo de vida sem se tornar miseráveis, né? Esse deveria ser o objetivo, tá bom? Esse foi o comentário, então. Muito obrigado a todos por terem assistido. Quem quiser colocar dúvidas, pode fazer comentário, mandar e-mail para mim ou mensagem no grupo do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.